Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do clássico aí, Flamengo e Vasco, jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Quem será que avança para a grande final do Cariocão, né? O Vasco já chegou a vencer o Flamengo na primeira fase, né? E agora tem esses dois confrontos aí muito importantes, valendo vaga na final do Cariocão. O time do Vasco, né, que está de fora da final nos últimos anos, né? E esse ano o Vasco com a SAF montou uma equipe aí que até o momento tem sido bastante competitiva, já venceu dois clássicos, né? E temos esse grande confronto entre as duas equipes, Flamengo e Vasco. Flamengo em crise, né? E o Vasco numa crescente muito boa. A equipe saiu lá da sexta colocação e conseguiu ainda ficar com a segunda colocação do Campeonato Carioca. Lembrando, o Vasco tem vantagem nesses dois jogos, né? O Vasco joga pelo empate para conseguir a classificação para a grande final do Campeonato Carioca. E bora acompanhar mais um corte aqui do programa Sport Center falando tudo sobre esse confronto entre Flamengo e Vasco, galera. E coloca nos comentários também a opinião de vocês, quem vocês acham que vai avançar para a grande final do Campeonato Carioca, se é o Flamengo ou se é o Vasco. Técnico Maurício Barbieri, que está aqui no telão, ressaltou essa retomada do respeito do mercado do futebol brasileiro em relação a esse tradicionalíssimo clube Vasco da Gama. Eu acho que o principal ponto positivo é que essa sua análise demonstra que a gente conseguiu um grande objetivo, que é mudar a expectativa de vocês em relação ao que se espera dessa equipe. Porque a gente produziu para fazer muito mais gols. Claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidades que normalmente a gente não dá aos adversários. Mas a gente produziu, gerou volume, gerou situações, precisa definir melhor. Eu acho que as oscilações elas vão acontecer, ainda mais depois do último jogo, que foi um jogo que exigiu bastante da gente, um intervalo curto, a gente com pouco tempo para ajustar as coisas. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles vão puxar a gente, a ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte eu quero sair vitorioso. E aí, as semifinais do Campeonato Carioca, Fluminense contra Volta Redonda, a Flu termina em primeiro, Volta Redonda o quarto, ida no domingo no Raulino de Oliveira, o Flu tem a vantagem, o empate nesse confronto. Vasco da Gama e Flamengo, Vasco termina em segundo, Flamengo em terceiro, ida segunda-feira no Maracanã, Vasco tem vantagem também do empate. Aí, Vasco, focando no Vasco e Flamengo, com o Vasco terminando à frente, a vantagem e tal, como é que... dá para dizer favoritismo ou... Calma, menos. Eu acho que calma em relação ao Vasco. A gente falou em favoritismo no Fla-Flu, leve para o Fluminense, concordando com as palavras do André, jogador do Fluminense, que disse isso com todas as letras. Era a opinião dele, absolutamente normal e até necessário que um jogador possa se manifestar desse jeito. Isso é o futebol e quando essas coisas são ditas assim, a gente ganha um pouco, em vez daquela coisa pasteurizada. Então eu aplaudo o André por ter falado e ter mostrado, junto com os seus companheiros em campo, que o Fluminense tinha possibilidades muito interessantes de vencer o jogo, como venceu. Em relação ao Vasco, mesmo pensando que o Vasco também ganhou do Flamengo recentemente, eu acho que é uma outra questão em termos de elenco, uma outra realidade para falar em favoritismo contra o Flamengo. Mas dá para a gente também voltar ao que disse antes do último Vasco e Flamengo para dizer, o Vasco está lidando com a boa pressão, a pressão gostosa, a pressão que empurra para frente. O Flamengo está lidando com a pressão desagradável. Essa puxa para baixo e a pressão para o Vasco, a boa, está maior ainda agora, que são semifinais do Campeonato Estadual. E a do Flamengo, diante de tudo que vem acontecendo, a derrota no Fla-Flu, está maior ainda, ou seja, ainda mais desagradável. Serão grandes jogos e uma preocupação, claro, em relação à violência entre torcidas. A rodada anterior teve momentos de muita tensão. Hoje foi feita uma reunião com representantes importantes dos clubes do futebol do Rio de Janeiro, com autoridades cariocas. O Cícero Melo acompanhou e traz os detalhes. Olá, fã de esporte. Aconteceu esta manhã, aqui no Palácio Guanabara, no bairro de Laranjeiras, uma reunião com quase 2 horas de duração para a discussão das medidas de segurança nos estádios para os jogos da semifinal e da final do Campeonato Carioca. Participaram desta reunião o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro,
comandante do BEP, o comandante da Polícia Militar, um representante do Ministério Público, o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubem Lopes Filho, e os representantes dos 4 clubes que estão classificados para as semifinais do campeonato. Algumas medidas foram anunciadas após a reunião pelo governador do estado. A proibição por determinação judicial de algumas organizadas frequentarem os estádios. A Raça Rubro-Negra, a Jovem Fla, a Força Jovem do Vasco, a Fúria do Botafogo e a Yang Flu do Fluminense. Também uma abertura de inquérito para os brigões que serão enquadrados como organização criminosa. Nesta reunião não foi pensado e nem conversado a adoção de torcida única nos estádios. Sobre a questão de torcida única, não foi nem aventado. Aqui, sinceramente, a gente considera a falência da segurança pública. A gente consegue fazer Réveillon com milhões de pessoas, carnaval com centenas de milhares de pessoas. A gente tem que ter condição de fazer jogo com 2 torcidas sim. Não foi nem aventado isso aqui, nem entrou na pauta. E por parte de nós, poder público, nem entrará, porque seria, na nossa opinião, reconhecer uma falência da segurança pública e nós não consideramos que exista essa. É isso aí, galera. Nada de torcida única, né? Tá certíssimo aí o governador do estado do Rio de Janeiro, né? Temos que ter aí, tem que ter punição, né, para esse tipo de torcida organizada que faz confusão nos estádios, né? Agora voltando a falar do jogo, né? O Vasco, né, provavelmente não devemos ter aí muitas modificações no time titular, né? O time do Vasco deve vir com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Andrei, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul, né? O time do Vasco não deve ter muitas novidades. E já o time do Flamengo, né? O técnico Vitor Pereira não costuma divulgar a escalação dele antes da partida, né? Geralmente uma hora, 2 horas antes do jogo ele costuma passar a escalação, mas sempre acaba vazando, né? A escalação do Flamengo sempre acaba vazando, sempre tem algum repórter, alguém que vaza a escalação do Flamengo, e o Pedro deve retornar ao time titular do Flamengo, né? Teremos aí Matheus Cunha pegando, galera, muito importante, Matheus Cunha pegando a vaga de titular do goleiro Santos. Isso aí é uma indicação aí da barração do goleiro Santos nesse jogo contra a equipe do Vasco. Matheus Cunha, o Flamengo deve voltar com 3 zagueiros, né? Com Pablo, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Thiago Maia, Vidal, né? O Gerson deve ser banco nesse jogo. Teremos Mateuzinho de ala direita, Ayrton Lucas de ala esquerda. Não teremos o Cebolinha talvez no time titular. Teremos Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E outra novidade seria, né, o caso aí, a barração do jogador Everton Ribeiro, que não vem vivendo uma boa fase no time do Flamengo, né? Talvez o time do Flamengo venha dessa forma. E falando do Vasco, o Vasco não tem desfalques para esse jogo contra a equipe do Flamengo, né? Não lembrando, só tem aí no caso o Riquelme e o Gabriel Dias, né? Os jogadores não vêm jogando há um tempo pelo time do Vasco, né? E o Barbieri aí vem montando essa equipe muito bem. Acredito que teremos aí um grande jogo entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, galera. E você que tá chegando aí, deixa nos comentários a opinião de vocês, quem avança para a final do Campeonato Carioca. Lembrando que teremos 2 jogos, o Vasco tem a vantagem do empate, por isso eu coloco o Vasco como favorito nesse confronto contra a equipe do Flamengo, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Você que tá chegando, dá aquela moral no nosso canal, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.